Fala, Jacó, bom dia. Bom dia, tudo bem? E aí, como é que tá? Estamos aí, meio com sono ainda. Como Brincadeira. todo Como mundo. é que tá o áudio aí? Tá bem, tá chegando bem. Tá chegando bem? Entendeu? Tá tranquilo. Procurei um canto aqui que dava para não falar tão alto e ainda conseguir não fazer reverberação, né? É, tá bom o som. Ô, mano, vamos começar orando aí essa manhã? Vamos. Um golinho de café que Ah, nem fiz, não deu tempo. né? Vamos sim. Você começa orando aí? Sim. Vamos orar. Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos dado. É muito bom. Podemos iniciar, a Deus, o dia falando sobre o Senhor, sobre suas coisas e aquilo que tu és. Que o Senhor abençoe o pastor, que o Senhor abençoe, a Deus, minha vida, que qualquer coisa falada, Deus, aqui, pensada, seja para a glória do teu nome. E que todos aqueles que acompanharem, todos aqueles que tiverem acesso, Deus, a esse vídeo, vejam, Senhor, tua vontade, vejam, Deus, a tua palavra, que o teu Espírito Santo toque, ilumine os corações e que o resultado disso seja, Deus, a tua glória, e somente a tua glória e o conhecimento, Deus, sobre ti. Esteja conosco e mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade e abençoe, Deus, todos aqueles que passarem aqui, que todos tenham um dia, Deus, com os pensamentos em ti, abençoados por ti. Em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Amém. Bem, vamos lá, né? A nossa proposta devocional hoje. Como e por que Deus nos criou? Eu acho que essa pergunta também todo mundo já fez, né? Assim como a É, pergunta anterior lá, quem criou Deus ou quem é Deus, a gente fica pensando em relação a isso. A pergunta de como e por quê. Então, se a gente entende quem é Deus, acho que essa pergunta também é, então, mas por que que eu existo, né? Qual é a relação da minha é, existência? Acho que você principalmente já na. pensou isso também, né? Ah, sim, acho que toda vez que a gente pergunta, né, surge a pergunta, que eu acho que é até mais, ajeitar um pouquinho a câmera, minha testa tá toda vez que surge a pergunta, por que eu nasci, né, eu acho que, lógico que essa questão aqui vai além né, ela é mais ampla, né, ela não está mais tão focada no individual, né, Uhum. mas sim na parte da criação do modo geral. Acho que os propósitos da criação desde Adão, desde de tudo, né? Mas, mas também acho que é inevitável cada ser humano fazer essa pergunta dentro do seu contexto, né? De Uhum. vida, de sua relevância no lugar onde está, dependendo de onde ele está. Então a gente acaba olha para tudo, né, e fala, né, para que existe tudo isso? Né? Acho que não só a gente, né, o ser humano, mas toda a criação de modo geral, né? Por que que acontece tudo isso, né? Será que é só para destruição, é só para a gente passar um tempo? Que rola? Acho que essa questão de fato passa ou nem que seja num momento aí de distração ou de angústia, de algum momento alguém pergunta sobre isso. E a gente tem as referências do catecismo. Eu não sei como é que a gente vai guiar, a gente vai guiar mais solto hoje para levantar as questões para o estudo de quinta, ou como é que você está querendo É, a fazer? ideia, a ideia também é depois eu baixar isso aqui e colocar lá como material lá para o YouTube, né? E aí os Uhum. irmãos já podem acompanhar aqueles que não vão não vão estar acompanhando presencial na quinta-feira que vem, na outra quinta ainda, né? Vai ter esse material depois exposto lá no YouTube, então a ideia é baixar essa live e colocar lá. Eu Dar estou uma vendo aqui, editada aí no início e depois a gente meu, colocar lá. Então, eu acho que se a minha gente for. cola pulou aqui.
Oi? Minha cola pulou para a pergunta 40 e pouco, cara. Ah, é? Pulou? É que eu estou usando o outro celular para poder. Pra ver, né? Pra ler. É para ver, porque o outro tá na transmissão, tá chegando. Então, podia ser mais pertinho, não? Aqui, chegou. Como e porque Deus nos criou. Então pelo estudo, né, a gente tem uma proposta de resposta. Lógico que isso não é algo que esgota o assunto, né, mas é mais um direcionamento, né, mais uma baliza de por onde eu acho que a gente começa, né, a Uhum. pesquisa, né. E o estudo diz assim: Deus criou-nos, né, homem e mulher, a sua própria imagem. Eu acho que isso responde o como, né? Como o homem é criado, a imagem de Deus, né? Para quê? Para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. E aí tem a referência do texto, né? Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, assim, para quem está no contexto cristão, isso já é meio que até passa batido, né? A gente sabe, é uma das historinhas que a gente aprende bastante, né? Quando é criança, quem já está há algum tempo, né? E é até um trecho de uma das perguntas de catecismo, quem faz, né, ou confissão de fé, para quem vai se batizar, né? Para que o homem foi criado e tal. E acho que o bom é entender o contexto homem e mulher, né? Acho que o como, né? Que eu acho que é um dos contextos mais confundidos, né? Principalmente hoje em dia, com essa questão de escolha individual e tal, né? Onde muita gente coloca, refuta a Bíblia, né? Com as ideologias humanas aí, de que não pode ter sido criado assim, porque existem outros modos de pensar, né? Mas o homem e mulher, aqui a Bíblia cita homem e mulher, não para designar o gênero, né? Tipo, só como a questão do macho e fêmea, apesar Uhum. de ser isso, né? As palavras do original, né? Descrevem essa distinção, mas a distinção é o detalhe menor, né? O que o texto está querendo destacar também é a questão da família, da comunhão, né? Uhum. Deus, por ser, como Deus cria o homem à sua imagem, e o homem no sentido da humanidade, né? Ele cria a sua imagem e, e desde sempre, né? Desde a eternidade, a gente tem falado sobre isso. Deus é uma comunidade, né? Ele é três pessoas em um só Deus, né? Esse é um dos contextos da imagem de Deus, né? A humanidade, ela só pode ser completa quando ela está em comunhão, né? Ela não é um coletivo de indivíduos, né? Ela é uma união, né? Ela só pode ser humanidade quando ela tem esse fator, né? Homem, mulher, pai, mãe, filhos, família, né? Porque a imagem, se Deus cria o homem à sua imagem, e a gente vai ver, né? Lógico, depois bem lá para frente, né? Que Deus, um dos atributos, né? Principais dele, né? Da parte da sua essência, ele é amor, né? Uhum. A criação do homem nada mais é do que uma manifestação de quem ele é, e por isso amor, né? Por isso a importância do homem estar unido, né? Ser dois, né?
É engraçado que Deus acha um problema, um problema, né, entre aspas, no homem, a gente vê no texto de Gênesis, antes do pecado, né? Que é Hum, quando ele ainda não tinha criado a mulher, né? Ele fala, não, não é bom, né? Deus criou tudo, né? E é lógico que a gente se perde um pouco na cronologia, né, dos uhum, textos, né? Mas uma coisa, ele planejou o homem à sua imagem, né? E ele olha o homem, no caso ali, aí sim está falando do gênero, né? O macho sozinho e percebe que né, realmente isso ainda não está bom, né? E ele, e ele completa, então, a criação, completando o homem, trazendo a sua companheira, né? Trazendo a mulher. Aí sim o homem está completo. Por quê? Porque o homem só poderia ser uma imagem perfeita de Deus se ele conseguisse, no seu modo de vida, viver como Deus vive. E Deus vive em comunidade. Deus uhum. vive em amor, né? O homem só poderia ser completo se ele pudesse amar. Bacana. E O Piper vai falar no comentário dele que essa pequena comunidade criada, acho que na parte final desse comentário dele, ele vai dizer isso. Essa isso. pequena comunidade em glória de Deus irradia de volta um ao outro e então para fora, para o mundo. Vamos fazer isso juntos. Vamos ajudar uns aos outros a glorificar a Deus. A ideia da comunidade também passa por isso, né? Acho que ontem até estava conversando com um casal sobre algumas dificuldades em comunidade, mas em contrapartida, viver fora de comunidade também não é possível. Né? Você não consegue ficar fora, né? No casamento já é um relacionamento ali, você já também já expressa e já manifesta a glória de Deus dentro da sua relação conjugal, já começa aí, como você realmente Uhum. colocou aí pra gente. E viver em comunidade, a ideia da comunidade dos santos é exatamente manifestar a glória de Deus, né? Ou seja, ser esse reflexo da glória de Deus. Acho que uma das coisas que a gente se esquece também é que nós, né, não fomos e não somos seres criados a nossa própria imagem conforme a nossa semelhança, né? Mas a gente representa algo. Uma das coisas que o Piper também coloca no comentário dele, eu acho muito legal, é quando alguém faz uma estátua, por exemplo, de Napoleão, ele não quer que a pessoa pense na estátua de Napoleão. Ele quer que aquele que veja a estátua lembre exatamente do próprio imperador Napoleão, Sim. né, esse conquistador, esse homem, quais as características que essa estátua vai apontar de fato para a pessoa, para a memória desse homem que foi o Napoleão. E acho que, da mesma forma, quando Deus nos cria, não nos cria para que eu e você vivamos o nosso próprio deleite, mas para que a gente, de fato, represente, né, tenha o reflexo, né, da pessoa de Deus em nós. Isso é muito fantástico, né? Entender que a É. gente é a imagem do Criador. Como isso, né? E claro, a gente sabe que essa imagem não está dizendo a questão só física, né? E, muito pelo contrário, Uhum. esse antropomorfismo de Deus é mais uma figura de linguagem para a gente entender, né, que Deus é um Deus que nos olha, Deus é um Deus que escuta e tal, tudo isso. Mas a gente sabe que a nossa imagem e semelhança com Deus tem a ver mais com questões morais, pessoais, espirituais, questões assim, internas, né? Aquilo que de fato o homem é. Porque a capa pode estar parecido com tanta coisa, né? Mas não é isso de fato, é o coração. Ah, tem um negócio aqui, cara, que eu sempre fico pensando. Eu acho que é legal a gente conversar sobre esse tema também. Que é o comentário aqui do Puritano, que ele vai falar assim: a glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus devem desejar. É objeto de uma das orações de nosso próprio Senhor. Pai, glorifica o teu nome, que está lá em João capítulo 12, versículo vinte e Uhum. oito. E eu fico pensando em relação a isso. Quando a gente fala de glória, a glória de Deus, a gente está falando do quê? O que você acha? É, principalmente na nossa época, no nosso
na nossa maneira de pensar, né? Uhum. Ocidental, né? Eu fiquei pensando sobre isso também. Eu acho que o nosso mundo aqui, época, geração e, na verdade, não só a nossa geração, né? O nosso mundo ocidental, a glória ela está muito ligada a uma fama que traz proveito a si mesmo, né? Uhum. Essa questão da glória também, eu estava lembrando até do filme Troia, Uhum. né, que fala um pouco sobre quando surge o convite para Aquiles lá, né, tem uma cena, estava lembrando dele conversando com a mãe dele, que ele conversa com ela e ela fala para ele, você sabe que você não vai, você pode não voltar, né, dessa guerra. E ele, tipo assim, eu sei, né, então, e na cabeça dela, ela tá incentivando ele a ir, né, e a Uhum. fala dela é justamente, mas se você ficar, você vai ter filhos, e eles vão ter filhos, e esse também vai ter filhos. E pode ser que até a sua quarta geração você seja lembrado por eles e amado por eles, né? Aí ele fica contente, assim, fala, quando ele pensa em ficar, né, ela fala, mas se você for, todas as gerações vão se lembrar de você. Uhum. Uhum. Então, para o mundo antigo, glória e fama tem a ver com isso, em ser conhecido, Uhum. né? Em ser mencionado, em inspirar, né? O máximo de pessoas possível, ainda que você não colha o fruto disso, né? O desejo do guerreiro antigo, vamos supor, de quem queria a glória, os imperadores, tá? Era fazer algo que ultrapassasse o tempo deles e fosse distribuído, né? Fosse espalhado pelo mundo através das gerações. E eu acho que quando a Bíblia fala de glória, quando a gente está falando sobre glória de Deus, isso acho que tem mais a ver com isso, né? E Uhum. que o que tem a ver com o que Deus falou para o homem quando colocou o homem na terra, né? No jardim. Que é o homem glorificar a Deus, é representar aqui diante da criação. Né? E poder fazer com que toda a criação não sinta a falta, né, da presença de Deus no sentido de cuidado, porque o homem ia estar aqui, né? É o primeiro chamado do homem, né? Tem a ver com a mordomia. Uhum. Então, e quando a gente falou sobre amor, sobre a comunidade, né? A glória de Deus pela criação tem mais a ver com essa vida, nessa possibilidade de viver desfrutando, né? Como tem aqui na própria resposta, né? Uhum. Conhecer, amar e viver, né? As primeiras coisas a gente conhece quem ele é, né? Ama, vive com ele e aí a gente consegue glorificá-lo. Uhum. Então, sem conhecimento, não tem como glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus não é prestar um culto de devoção, né? Não é algo religioso, né? Mas é algo de convívio, né? Por isso que Jesus depois é a perfeita imagem, né? E Jesus consegue dizer, né? Em João também lá, João na oração sacerdotal, João 17, ele vai falar, né? Glorifica, né? Glorifica o teu filho. Por quê? Porque Jesus consegue trazer a pessoa do Pai para o conhecimento do homem, né? Que é o amor, que é o seu ato de amor, de entregar a vida, né? Então, quando a gente olha para os aspectos que a gente gosta, assim, a glória de Deus pode ter a ver com o poder, né? Mas quando a gente olha para a criação, né? Acho que ela é mais representada pelo amor, pelo cuidado, né? Do Uhum. que por uma demonstração de poder, uma exuberância de fatos, assim, né? E Tem assim, um pastor... desculpa, pode falar. Não, não, pode falar.
Não, pode falar do pastor, eu quero ouvir. Depois eu até falar do É, comentário da Carol aqui. Carol está nos acompanhando, e agora a Paula chegou, que fala que ah, demanda de uma grande responsabilidade, né? sim, sim. Demanda de uma É, grande que, responsabilidade. falando sobre a criação, né, que é Deus, Deus não criou tudo por Uhum. causa do seu poder, né? Mas ele criou tudo por conta da sua vontade, né? Sim. E a vontade dele é demonstrar, né, através da criação, quem ele é. E se a gente acompanha o raciocínio, né, desde lá do começo, né, de que ele é comunidade, né, ele é amor, né? Então a glória dele tem mais a ver não com o tanto de poder que a criação demonstra, mas sim pelo tanto de cuidado dele com a gente que a criação possibilita da gente conhecer, né? E assim conseguir viver com ele e se fazendo, né? E se sendo transformada à imagem dele. Né? Muita gente quer ver a glória de Deus e aí espera os trovões, né? Aham. Espera o fogo e tudo mais, né? Mas ele está se revelando na brisa, ele está se revelando na calma, e ele está se revelando principalmente no cuidado e no amor, né? Você lembra acho que foi um teatro que a gente fez na igreja, que a gente estava falando sobre isso, conversando. Era no outro templo ainda. Aí, eu acho que você ia fazer a voz de Deus, alguma coisa assim, ia falar e tal. E a gente começou a conversar em relação a como é que é a voz de Deus? Será que é uma voz brava, pesada e tal? Foi. E aí a gente trocando uma ideia, eu trouxe uma ideia, assim, uma reflexão de que quando, quando Elias foge da presença, né, do rei Acabe, de Jezabel ali e tal, e aí ele vai para uma caverna e tal, tá lá. E aí a gente vê várias manifestações, né? E fala Uhum. tremor, mas Deus não estava lá. Fala os trovões, era um anúncio, mas ele não estava lá. Depois a Uhum. brisa suave ele falou, sai para fora e tal. E ali Deus Uhum. está. Então, eu acredito que Deus tem todo o poder de se manifestar como ele bem quer, né? Sim. Mas quando ele se relaciona com o homem, ele sempre vai dessa forma, né? Nesse encontro. Com Moisés, a sarça pegando fogo, mas Deus se relacionando mesmo assim. Foi uma manifestação Sim. da glória dele e ele se relacionando. Tem um detalhe que esse puritano aqui, o JC vai falar, que é algo da manifestação também da glória, que também é algo meio simples, né? A gente coloca de uma forma maior e é algo meio simples. Antes de eu ler, só voltar aqui no comentário da Carol. Verdade, o povo quer ver o sobrenatural e não vê o que está diante dos olhos. E é exatamente isso que o comentário nos fala. A gente está seguindo o comentário não como regra, tá, irmãos? Mas é mais para a gente ter um norte aqui, para a gente conversar e ter um material para que a gente está usando como didática para a igreja também, para os irmãos poderem acompanhar e todos crescermos juntos aí em conhecimento e graça. Então, uma das coisas que o comentário coloca é que tudo pelo qual possamos glorificar a Deus, que glorifiquemos a Ele. É exatamente isso que o comentário está dizendo. E ele vai Uhum. para coisas muito simples. Sua saúde, seu conhecimento, seu dinheiro, seus dons, seu tempo, seus sentidos, razão, intelecto, memória, afetos, privilégios. Ou seja, né, É algo tudo. corriqueiro, algo da vida. Poxa, tudo que eu tenho, né, traz a memória e mantém vivo essa memória e anuncia essa glória a todo momento. Então, assim, se eu tenho um talento, um dom, algo que Deus me deu, que eu faça isso e usufrua disso para a glória do Senhor, né? E às vezes a gente É acha por- que a gente tem é só para o é. nosso bem-estar, né? Deus nos deu capacidade para a gente ficar rico, só ficar rico. E acho que é É. isso, é o fim em si mesmo, né? Que é o pensamento da mordomia, né? É o pensamento da mordomia, porque ele termina aqui, né? No finalzinho nesse mesmo comentário, né? Ele fala.
né? De onde vieram tais coisas? Qual mão as concedeu, né? E aí ele vai, no finalzinho aqui, só existe uma resposta a essas questões. Tudo que temos nos foi emprestado por Deus. Somos guardiões de Deus, somos devedores a Deus. E que esse pensamento penetre profundamente em nossos corações, né? Então, é bem essa questão do chamado, do primeiro chamado do homem, né, no jardim, né? Quando é colocado ao homem que ele para ele subjugar a terra, né? Tem lá o texto, né? Subjugue, domine, né? Domine sobre os animais, as aves e tal. Esse domínio, né? Ele não é um domínio, como é que se pode dizer? Não é Deus dando um aval para o homem fazer com a criação o que ele quer, né? Mas tem a ver com a representatividade que o homem tem diante da criação, né? Ou seja, você vai dominar, né, e subjugar a maneira que você me representa, né? Enquanto a criação olha para o homem e vê nele o mesmo, né, ele representando Deus em cuidado, né, em autoridade, ele tem o aval de Deus, né? Mas com o pecado isso foi manchado pela ganância, né, por todas, pelo pecado, né? E Uhum. aí é onde a gente vê a exploração, né? A gente vê o mundo caminhando para onde veio caminhando e continua, né? O homem fugindo, né? Sendo rebelde ao seu chamado, e aí tratando a natureza, né? E a criação, inclusive os outros homens, né? Sem o cuidado, né? Não sendo o comissário de Deus aqui. E é por isso que a gente tem tanto problema, É verdade. tem tanta... O 2 Coríntios 4:4 vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E se a gente for pensar no Deus desse século, é a pós-modernidade, é o progressismo, né? A gente sabe que todas as raízes disso vêm do próprio inimigo, né? Do inimigo das nossas almas. Mas são tantos pensamentos filosóficos, sofistas e por aí vai, e, e cada vez mais chegando ao entendimento da glória de Deus, né? De quem Ele é, na pessoa de Jesus Cristo também, né? Não consegue ver o Salvador em si para suas almas. E quanto mais vive nisso, mais difícil fica entender que Ele nasceu, foi criado para conhecer, para se relacionar com esse Deus, né? Para amá-lo, para glorificá-lo através da vida. Por quê? Porque o homem vai se distanciando. A imagem de Deus vai se distanciando daquilo que deveria ser, né? Se a gente pensar pelo fato de que se a gente é uma imagem de Deus, a gente não deveria. Acho que é até difícil dizer isso, mas porque a gente tem tantos pensamentos nossos, né? Então a gente Uhum. tem tanta coisa nossa, eu acho, eu penso, eu vejo, eu creio, eu gosto. Mas se a gente está aqui sendo a imagem de Deus, refletindo a imagem de Deus, tem a ver mais com o que Ele é, o que Ele gosta, o que Ele faz em nós, do que realmente o que a gente acha, o que a gente gosta. Esse É. controle, né, passa para outra mão, né? Mas e eu vejo uma dificuldade grande, até às vezes na comunidade dos santos, falo da gente como igreja, né, para aqueles que estão chegando agora, de fato viver por mais que o assunto seja um assunto até batido para as crianças, batido para a gente que já tem um tempo de igreja, mas vai se esquecendo com o tempo, né? Que a gente vai vivendo para glorificarmos a nós mesmos, né? A gente se esquece Sim. que a gente tem um propósito em glorificar a Deus, né? Vai E cegando o a gente entendimento. Acho que vai cegando não só dos incrédulos, mas também é, daqueles que creem. toda vez que a luz ela é impedida de ser vista, né? Como o texto está falando, né? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, né?
da glória de Cristo, né? Que é a imagem de Deus, né? E ele fala que você quer, depois do versículo, o Piper vai continuar, né? Você quer saber onde a glória de Deus brilha com mais intensidade, né? E ele vai responder, né? Que é em Cristo, né? Então, de fato, quando a gente não consegue enxergar, né, Cristo, né, e quando, principalmente falando da comunidade, quando a luz do Evangelho não é vista na gente, pode ser crente de quantos anos de cadeira tiver, né? Mas não é a Deus que você está glorificando. E muitas vezes, quando a igreja se enche de Adão, né? Mais de Adão do que de Cristo, né? E aí onde fica a, acontecem as dificuldades, né? Porque existe essa coisa de viver como a gente acha, né? E, infelizmente, os anos fazendo, né, as coisas, né, o tempo, né, de religião vai apagando a luz do evangelho na gente, né? Às vezes a gente acaba confiando no nosso próprio conhecimento e quando a gente vê, os nossos frutos são mais glória do que a gente acha, dos nossos pensamentos, das nossas tradições, dos nossos dogmas, né? Do que de fato a glória de Deus. Né? Muitas vezes a gente não glorifica a Deus porque a gente está glorificando uma tradição ou a nossa vontade, nossa maneira de enxergar as coisas. E pelo pensamento do Piper aqui, é falta de luz, né? É a falta de luz do evangelho na gente. Porque volta naquela resposta, não tem como glorificar a Deus. Se Deus fez a gente para andar em conhecimento, em amor e em vida com Ele, né? Não tem como glorificar o nome dele sem viver como ele diz que a gente tem que viver. Uhum. Se a gente o conhece, e Cristo é a imagem, né, expressa dele aqui, é ele encarnado, né? Se a gente não vive, né, da maneira como Cristo ensinou, né, não tem como viver a glória de Deus. Tem como viver glorificando ele, né? É verdade. Isso só o Evangelho traz. Minha página diminuiu aqui, peraí. Pronto. Eu acredito que basicamente, claro, esse assunto não se esgota aqui, a gente pode aprofundar até bem mais que isso, mas dentro de um geral e de um contexto, até para que depois os irmãos possam acompanhar aí melhor, é isso, né? Acho que, e aí, se aprofundar em conhecer o Senhor, né? Como Moisés vai dizer, aí é algo, dentro da realidade dos irmãos aí. Jacó, vamos tentar fazer na próxima semana, já deixar também isso pronto para os irmãos, Uhum. o que mais Deus criou, né, dentro desse objetivo, o que mais Deus criou. E aí fica já o nosso convite para todos que entraram aqui, vi que a Procarla entrou, o Paulinho, Procarla, a gente vai estar orando também pela sua família, por ela e sua família, Procarla perdeu recentemente a sua mãe, vamos estar orando por ela. E mais amigos nossos passaram por essa live aqui, né? Pastor Samuel, Carol, Paula, Everton, amigos aí do Jacó também. O Everton é um amigão meu lá de São Paulo. O Vinícius agora é nosso primo, lá de São Paulo também. Vamos estar orando nessa manhã. E fica o nosso convite já para a galera aí, sexta-feira que vem, início do final de semana. A gente está começando bem aí, 7 da manhã já matutando. Esse matutar matutino, gostei desse tema. Matutar matutino. E é legal que dá pra gente fazer de qualquer lugar também, né? Mesmo que se eu não estiver em Ubatuba, dá pra fazer também e tal. Dá pra gente continuar com essa E ideia esse foi aí. o primeiro, né? Esse foi o Avisar o primeiro. pessoal que entrou, esse foi o primeiro. A gente vai tentar elaborar o negócio. Rapaz, a cachorrada aqui do lado late, hein, cara. Desde a época das lives da igreja,
Não para. Tem muito, cara. E não é aqui em casa, né? Que eu moro num lugar pequenininho aqui, mas o vizinho Aham. aqui tem uns seis, eu acho. O Quando eles começam a O latir, Banguela late tá todo na mundo, porta ali. né? E late aqui, late do outro lado, e late. Eu sei que eles são assíduos nas nossas lives. Não tem uma live que eles não tenham aparecido. Os cachorros. É, eles não têm falha, cara. Toda live que a gente faz aqui em casa, eles Ah, mas aparecem. Eu tá já vi chegando aqui, ó. baixinho. Hã? Aqui tá baixinho pra mim, pelo menos. É, tá chegando baixinho. Ah, Tá mais. o Instagram deve dar aquela comprimida aí e tal, É, né? Então, já fica o convite, né? Sexta-feira que vem, 7 da manhã, a gente tá aqui. O que mais Deus criou? Vamos conversar sobre esse tema. E esse e material que deixar. a gente tá. Oi? Não sei, para o pessoal que entrou, para eles saberem o que, caso haja uma curiosidade, pastor, de, De de, acompanhar? de acompanhar, de repente pode pedir, talvez pelo direct, né? O livro, né? Que na verdade Sim, é um sim. livro que de repente, porque a gente está falando, né, da pergunta, dos comentários e tal, de repente surge a curiosidade de saber do que a gente está falando. E que é um material que a gente está usando nos estudos da nossa igreja, mas como a gente vai estar comentando por aqui também, se surgir a vontade, né, de todas as sextas-feiras o pessoal está acompanhando, acho que pode pedir, eu não sei como é que é a Pode distribuição, mandar o direct que a gente manda aí o material. via o PDF aí, né? Depois a gente se acerta com a Fiel lá, a editora. Você sabe que não sei por quê, mas ainda está sendo algo meio difícil para a nossa comunidade entender o nome dos termos, né? Entender o porquê, né? Como que a gente está trabalhando essa linha, qual a importância de alguns irmãos ainda ter essa dificuldade. O meu convite agora está sendo para os irmãos acompanharem, né? Acompanhe os estudos. Se sair alguma coisa fora do evangelho, aí o irmão tem toda a liberdade para vir falar comigo. Mas acompanhe, eu acho que uma das dificuldades que o ser humano tem é de ter essa calma para analisar antes de sair fazendo qualquer tipo de julgamento, né? A gente tem essa característica de pré-julgar. E a gente sabe que isso é natural do ser humano, da comunidade, de todo mundo, né? Porque toda vez que você vai trazer algo que é novo, ou algo que é um pouquinho diferente do que é acostumado, seja ele uma estratégia para crescimento, seja ele uma estratégia para um avivamento, como foi o radical e tal, sempre tem aquele choque, né? Fala, não, mas por É, quê? Mas qual que é a ideia disso? Mas qual que, né, tipo, e é é natural, o ser humano parece que só está sempre. lembrando o Eu acho que pessoal, até por causa dessas tantas coisas que tem por aí que a gente está sempre andando com medo, né? De cair em é, mais uma. Eu já. É golpe, né? O golpe tá aí, né, cai quem o quer. golpe tá aí. Não, e só lembrando que assim, o conceito, né, das perguntas, na verdade, as perguntas e a resposta são, dependendo do tempo de contato, né, com a igreja que o pessoal tem, na verdade, não era para ser nada novo, que é só a embalagem que está nova, Essa embalagem né? que tá nova. Porque a gente está falando de confissões de fé de, do início da igreja, né? Aqui, essas perguntas fazem parte das confissões de fé que toda igreja tradicional, toda igreja que tem sua base de doutrina, né, na fé reformada, utiliza nas suas formações de membro, né? E são confissões de fé que todos os pastores, né, que a gente gosta, pregam em cima delas. Então, na verdade, é só essa questão da calma mesmo, como o senhor falou, né? Ter um pouquinho de calma, porque o tempero é o mesmo, né? É só a apresentação do prato que tá diferente, que vai estar diferente em cada contexto, né? Mas é o mesmo. Exatamente. É nessa pegada aí. Apesar Mano, de ser nova cidade, né? Mas não nova tem nada. cidade. Mas é bem antigo. É, deveria ser novas cidades para velhos costumes, né? É verdade. Viver essa
Mas sabe, Jacó, é uma necessidade, por mais que seja assuntos conhecidos, mas eu noto que é uma necessidade a gente ter de novo um encontro, sabe, com a base, com aquilo Sim. que é simples. Porque a gente às vezes tem algumas dificuldades para caminhar dentro de algo mais profundo, mas se a gente for ver, tem questões básicas da fé cristã que a gente se esqueceu. Então, revisitar isso vai ser muito bom para a gente poder crescer um pouquinho mais lá na frente, né? Eu falo isso por mim, estou falando isso pela comunidade de fé, estou falando isso por mim, porque, Uhum. né, uma das coisas que eu estava até compartilhando com o irmão ontem, que lendo A Arte de Pastorear, que livro fantástico, cara. Eu acho que todo irmão da igreja, todo mundo deveria ler para entender um pouco mais a cabeça de um líder, de um pastor. Até um pastor que tenta cuidar do povo de fato, né? Mas lendo A Arte de Pastorear, ali no seu segundo capítulo, ele vai dizer que chegou um determinado momento dele no ministério que ele para de pensar em fórmulas, jeitos, congressos e tudo mais, e ele volta para os pais da igreja. Então ele vai lá para Spurgeon, ele vai para Wesley, ele vai andando para outras linhas, aí ele vai para Charles Finney, ele vai falando assim, que aí ele foi entender que dentro dos comentários bíblicos dos puritanos, ele crescia mais, né? E sabia responder mais os questionamentos da comunidade contemporânea do que ouvindo os midiáticos do seu tempo. E Uhum. eu tenho notado que, assim como esse livro, outros pastores, assim como o Anderson Silva e tal, tá todo mundo que de fato está pregando o evangelho verdadeiro, tá vendo que não é que os modernismos que estão aí, eu falo modernidade não na liturgia, nessa forma estética, mas eu falo na base, né? Tá vendo que é Uhum. insustentável. É. Se a gente for olhar o próprio Zé Bruno que a gente trouxe aqui uns dias desses, você vê que a sua saída e a do grupo todo de uma igreja dessa linha foi exatamente porque é insustentável. Chega um determinado período que não consegue mais viver dentro de uma linha dessa, porque, como ele até citou no exemplo lá do programa João Alexandre, o Meia Hora, que é igual o Jeca Tatu fazia com o burro. Desculpa o termo usar o burro, né? Mas você segurava a vara com uma cenoura na frente do burro e o burro andava o tempo todo, porque ele queria pegar a cenoura, É. né? Mas nunca ia pegar, e esses modelos são insustentáveis. A gente vai ver que, voltando para essas questões até muito simples, né? Falando de temas aqui, olha, o que mais Deus criou? Pô, a gente sabe que Deus é o criador de todas as coisas, mas eu acho que vai trazer para nós, em começo, eu e você, e para toda a comunidade também, assim, a certeza de um Deus que cuida, a certeza de um Deus que emana da sua glória em nós, um Deus que é presente e vai fazer com que a gente tenha uma vida bem melhor do que a gente está tendo. Sim. Essa é a minha percepção, né? Não, eu acredito que também, assim, muitas pessoas podem olhar e não é algo para um crescimento numérico, apesar de ser né, uma satisfação ter gente aqui tão cedo com a gente, e se as pessoas voltarem vai ser, né, um prazer enorme. Quem puder, né, que for, estiver perto aqui da nossa cidade, quiser visitar os estudos, os cultos, também vai ser um privilégio ter as pessoas lá, mas é para possibilitar crescimento da igreja, do modo geral, né? Porque a gente vive, de fato, num mundo com muitas respostas, né? A gente hoje acho que tem mais respostas do que perguntas. As perguntas continuam sendo as mesmas, né? Uhum. Só as respostas que se multiplicaram, né? E então, voltando a essas respostas, são respostas que têm ajudado, né? Além da Bíblia, né? Que tem muita gente que fala, mas a Bíblia não está aí e tal, né? Tá. Mas a gente está, né? Mas a gente esquece que muito do que a gente, muito não, né? Tudo praticamente do que a gente usufrui hoje como doutrina, como base de fé, como base de liturgia, foi porque outras pessoas no passado também se debruçaram nessa base bíblica e se, né, colocaram, deram uma mastigada para a gente, né, para a gente poder ter
modelo e o tipo de comunidade que a gente tem hoje, né? Então, voltar a isso, né? A esses pensadores, a esses pastores, aos pais, né? Da igreja, do conhecimento, assim como também ir para os que são do nosso tempo, né? Mas tem essa mesma base, né? Evita o barulho, né? Eu acho que filtra o barulho dos nossos dias, né? E de uma maneira bem simples e básica mesmo, né? A gente vê que são uma pergunta, a resposta, alguns comentários, pode te fazer crescer não só pelo, não é esse conteúdo, né? Mas é o primeiro passo, de repente, você ir atrás dos nomes que estão aqui, depois a gente até começar a citar mais os nomes, né? Para as pessoas irem atrás, para as pessoas poderem se aproveitar o material, né? Para uma vida crescente mesmo, uma vida frutífera. E filtrar mesmo os barulhos aí que a gente tem. Então, não é nenhuma estratégia não vai ter arrasta para cima. Por enquanto não, por enquanto não. Né? Não. Não é nada para pescar ninguém, né? Na verdade, é para dividir o peixe. Exato, para dividir o peixe. Boa. Jacó, vamos encerrar então, cara. E Vamos. semana que vem estamos de volta aí. Quem quiser acompanhar também os nossos trabalhos presenciais, estamos lá na igreja nesse domingão às 7 horas. Se você não pertence a nenhuma outra comunidade e gostaria de fazer parte com a gente, domingo lá na rua Constante Lúcio de Souza, 176, na Estufa 1. Próximo ali a Creche Francisquinho, a Rua Taubaté, a gente está lá às 7 horas e a gente aguarda você. E quinta-feira também, às 19 horas, a gente está lá. Sexta-feira a gente está aqui fazendo essa prévia do que vai acontecer lá presencialmente, né? Esse bate-papo bacana aqui, que você vai poder crescer e tirar também suas dúvidas, expor aí seus comentários. É legal que você participa com a gente. Você sabe que eu estava vendo aqui uma live no Instagram um dia desse que dá para participar até 4 pessoas também. Então, quem sabe a gente coloca É, mais gente aí e legal. organiza o tempo para a gente conseguir conversar aqui com mais pessoas. Vamos orar? Deus e Pai, graças te damos nessa manhã. Obrigado mais uma vez. Nós iniciamos e encerramos com oração, com gratidão a Ti. Que o Senhor nos dê um dia na Tua presença, ó Pai, de fato. Guarda-nos e livra-nos do mal. E que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida de cada um dos nossos amigos, familiares, aqueles que nos acompanharam. O Senhor conhece seus corações, as lutas. Em especial, põe a vida da Procar em Tuas mãos. Guarda o seu coração, o coração da sua família que se encontra enlutado nesses dias. Guarda e restaura a vida dessa família, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Mano, Deus abençoe. Pastor, bom dia aí. Tamo Até junto. domingo, A eu sua acho. irmã, Que sua irmã tá aí, ó. minha irmã voltou. Ela foi a primeira a entrar. Não sei se Ah, ela, se ela, é. se ela, se ela continuou, se ela entrou de novo. Mas tem um pessoalzinho aqui. Legal. Deus abençoe. Falou, galera. Amém. Até mais. Paz. Bom Tchau, dia, tchau. pessoal.